Boa noite. A Rede Cultura e o jornal Folha de São Paulo promovem, a partir de agora, o debate entre os candidatos ao governo do Estado. É o último debate antes do primeiro turno e vai permitir ao eleitor analisar e avaliar as propostas e as ideias dos políticos que pretendem conduzir os destinos de São Paulo pelos próximos 4 anos. A ordem das bancadas, que será também a ordem em que os candidatos vão responder a primeira pergunta do primeiro bloco, foi definida por sorteio. Assim também foi definida por sorteio a ordem de perguntas e respostas de candidato para candidato no terceiro bloco e também as considerações finais do quinto e último bloco do programa. Estão presentes aqui no nosso estúdio, da esquerda para a direita, Antônio Ferreira, do PSTU, Constantino Cury, do PRONA, Marta Suplicy, do PT, Orestes Quércia, do PMDB, Mário Covas, do PSDB e Paulo Maluf, do PPB. O candidato Francisco Rossi não compareceu. Aliás, esteve aqui na emissora, leu um documento ofensivo, tanto à Folha de São Paulo quanto a esta emissora, em que ele diz que ambas as instituições estão comprometidas com outras candidaturas e a gente lamenta muito. Aliás, eu gostaria de lembrar o editorial que a Folha publicou ontem, onde já levantava a possibilidade de candidatos não comparecerem a este debate. Um deles, o candidato Paulo Maluf, está presente, mas o senhor Francisco Rossi não veio. O editorial dizia que a atitude desse tipo, de faltar ao debate, corresponde a desrespeito pelo eleitor, desapreço pela opinião pública e pelo fortalecimento da democracia. A Folha lembrava e a TV Cultura assina embaixo. A finalidade de um debate, de qualquer debate, é assegurar um mínimo de controvérsia e de confronto entre os candidatos e as suas propostas de governo. Esse debate vai ter 1h35 de duração aproximadamente e, como eu disse, está dividido em 5 blocos. No primeiro bloco, o mediador fará uma pergunta a ser respondida pelos candidatos. No segundo, os candidatos responderão a perguntas de 4 jornalistas: Heródoto Barbeiro e Mônica Teixeira, da TV Cultura, e Josias de Souza e Fernando Canzian, da Folha de São Paulo. No terceiro bloco, os candidatos farão perguntas a candidatos através do sorteio já realizado. No quarto bloco, haverá o confronto direto entre os candidatos e os jornalistas é que vão escolher quem fará a pergunta e quem irá responder. E no quinto e último bloco, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. Cabe ao mediador decidir sobre os direitos de réplica, tréplica e também o direito de resposta do candidato que se sentir ofendido. E eu vou começar o nosso primeiro bloco com a mesma pergunta para todos os entrevistados. O tempo de resposta é de 2 minutos e eu lembro que neste início do debate não estão previstas nem réplicas nem tréplicas. De acordo com o sorteio e com a ordem das bancadas, o primeiro a responder é Antônio Ferreira, do PSTU. A pergunta para os senhores e para a senhora é a seguinte: por que, na opinião dos senhores e da senhora, só vocês podem governar o Estado de São Paulo? Boa noite. Em primeiro lugar, nós estamos diante de uma crise que se avizinha. O próximo ano vai ser um ano de muita recessão, de muito desemprego, um ano onde os trabalhadores vão sofrer muito e é preciso estar no governo alguém que defenda os trabalhadores, alguém que possa defender a população pobre. Por exemplo, a nossa proposta para enfrentar a crise é não pagar a dívida externa, é não pagar essa dívida que nós já pagamos muitas e muitas vezes. Só esse ano são 71 bilhões que vai ser mandado para o exterior para poder pagar só o serviço dessa dívida. Então nós achamos que isso não pode acontecer. E é preciso também não pagar a dívida interna. É preciso pegar esse dinheiro para poder investir no social. É preciso pegar esse dinheiro para investir na saúde, para investir na educação, para investir em moradia popular, para se efetivamente fazer a reforma agrária. Então nós entendemos que é dessa maneira que é possível governar, que é preciso governar. Ou seja, governar para a população pobre. É preciso anular as privatizações, as empresas estatais já foram entregues, 86% das empresas estatais já foram entregues, e se dizia que era entregue às estatais para poder aplicar no social, para poder aplicar na saúde, na educação, já se entregou quase todas. O que nós vimos foi tudo para poder pagar o juro da dívida e não se aplicou um centavo na questão social. Por isso nós achamos que está errado e é preciso reestatizar as empresas que foram privatizadas. É preciso estatizar o sistema financeiro. Hoje nós estamos vivendo uma orgia de dinheiro saindo do país, diretamente saindo do país. É 1 bilhão por dia que vai embora do país. Nós estamos assistindo isso e é preciso estatizar esse sistema financeiro para que também se invista dinheiro no social, para que se invista, porque tenha verba para poder se investir no social. É preciso reduzir a jornada de trabalho
sem redução de salário para a gente resolver o problema do desemprego. Não se resolve o problema do desemprego com propostas demagógicas. Dizer aqui que vai criar 1 milhão de emprego, ou dizer no plano nacional que vai criar 7 milhões de emprego, nós sabemos que não é verdadeiro. Isso é demagogia, porque nós vamos enfrentar uma crise muito violenta no próximo ano, muita recessão, que vai se ter 1 milhão de desempregados a mais só aqui na capital de São Paulo, que nós já estamos com 1 milhão e 600 mil trabalhadores desempregados, nós vamos para 2 milhões e meio de trabalhadores desempregados aqui na capital. A nível nacional nós vamos ter 7 milhões e meio de desempregados, ou seja, vai se aumentar o desemprego. Por isso, nós achamos que tem que estar no governo alguém que defenda a população pobre, alguém que defenda os trabalhadores, e por isso que nós somos candidatos. Constantino Cury. Todos que estão assistindo esse debate, que aparentemente é democrático. O PRONA, o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, é um dos poucos partidos, o nosso partido, o PSTU, é o único que tem coragem de dizer que romperemos com o sistema financeiro internacional. Não tem mais condições de pagar esses juros da dívida. Hoje representa 5,3 bilhões de dólares pagos só de juros por mês. Significaria, fazendo um paralelo, você que tem seu cheque especial devedor e seu filho está passando fome, está sem escola. Você vai chegar ao gerente do seu banco e vai dizer: não tenho condições de pagar a dívida. O meu filho está passando fome e eu preciso dar dinheiro para a educação, para a saúde e para a comida do meu filho. O país não pode mais ser governado por entreguistas, por traidores da pátria. Chega de traidores da pátria. Esses políticos dessa velha geração de políticos, vocês já conhecem, foram os responsáveis pelo caos. O caos que, infelizmente, nós ainda não chegamos no fundo do poço. O caos que nós vamos sentir a partir da eleição, a partir do ano que vem, o desemprego aumentando, a recessão aumentando, a marginalidade aumentando. E os nossos governantes não têm coragem de defender o nosso país, o nosso Estado. São entreguistas, privatizações entreguistas. Precisamos de um governo que dê incentivo à nossa indústria, à indústria nacional, e não deixar que as multinacionais venham aqui e são responsáveis pelo sistema falimentar que a nossa indústria enfrenta. Ontem estive conversando com um empresário do ramo de calçados e ele me disse: se eu tiver um financiamento de 5 milhões de dólares para construir uma indústria, eu tenho condições de gerar 2.500 empregos. Aqui no Brasil não tem condições. Por quê? Porque os financiamentos é para especulação. E somos contra a especulação. Marta Suplicy. Boa noite a você que está nos assistindo, telespectador e telespectadora, aos participantes. E eu queria dizer que me sinto preparada para exercer o governo desse Estado, porque sou de um partido que não é a favor da recessão, um partido que se preocupa com a exclusão e tem projetos específicos para combater a exclusão social. E depois porque eu tenho liderança. Hoje, eu acredito que mais importante para o nosso Estado, mais do que a experiência administrativa, que a deles realmente eu não quero ter, é uma pessoa que tem uma experiência em lidar com o ser humano, uma pessoa que tem uma liderança em negociação e em propostas criativas. Hoje a revista Veja me coloca entre os 513 parlamentares do Congresso Nacional, entre os de 47 com maior competência. Competência e preocupação com social e liderança. É isso que nós temos que ter. E quero já avisar que não importa o presidente eleito, qualquer um, e espero que seja o Lula, vai ter que chamar os governadores para um pacto para enfrentar a crise. E nós vamos estar presentes. Não a minha proposta como governadora, mas a proposta do Estado de São Paulo. Uma proposta articulada com as forças sociais, as forças políticas, as forças empresariais, sindicatos. Uma proposta que vai ter um pacto antes, e é essa proposta que eu vou levar para o debate com o presidente da República, e dizendo que São Paulo não vai mais a reboque da política econômica da União. São Paulo vai exigir a regulamentação da guerra fiscal, São Paulo vai exigir uma diminuição dessas alíquotas que quebraram a nossa indústria de calçado e quebraram a nossa agricultura e quebraram a nossa indústria têxtil. E vou ter, como governadora desse Estado, uma preocupação com a vocação econômica de cada região desse Estado e alavancar principalmente o turismo em Barra Bonita, no Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. E é por isso que eu quero governar meu Estado, para resgatar a cidadania de cada paulista e cada morador.
Obrigado. Antes de passar a palavra para o ex-governador Orestes Quercia, eu só quero repetir a pergunta para quem pegou o bonde andando aí. É a seguinte: por que é que o senhor, e apenas o senhor, deve ser o governador de São Paulo? Eu gostaria de saudar o povo de São Paulo que nos vê e ouve e dizer, no início, que eu quero lamentar a atitude dos organizadores desse debate, tanto da Folha de São Paulo quanto da TV Cultura, pela forma discriminatória do regulamento, né? Eles colocaram 4 perguntas para 4 candidatos e, evidentemente, a Folha, como vem tratando de 4 candidatos só, as perguntas, acredito, serão destinadas para esses 4 candidatos. Entrei na Justiça e a lei é clara, no sentido de que deve ter igualdade entre os candidatos que participam de um debate, né? Infelizmente, o tribunal também deu ganho de causa, em parte, para mim. Mas agora que o Rossi saiu correndo de medo do debate, eu acredito que pode mudar um pouquinho no correr dos outros blocos. Quero dizer aos meus amigos que nós estamos nesta luta para fazer uma virada nessa última semana, ir para o segundo turno e vencer a eleição. Tenho condições de ser governador porque saí do governo com uma aprovação de 89 pontos pelo Ibope. Sou um governador de administração provada e sou o único candidato que tem uma proposta concreta para resolver a questão do crescimento e do emprego em São Paulo. Uma grande aliança com a pequena empresa. Nós vamos diminuir os impostos, enquanto o Fernando Henrique Cardoso está ameaçando aumentar impostos, nós vamos diminuir. Vamos dar condição às empresas de terem recursos a juros baixos. O Estado vai comprar das pequenas empresas e as pequenas empresas vão abrir empregos, 5 ou mais empregos. E nós vamos levar São Paulo para frente com desenvolvimento e com progresso e vamos vencer na virada. As coisas estão ainda para serem decididas e as pesquisas dizem isso. Vamos vencer. Muito bem, antes de passar a palavra para o ex-governador Mário Covas, governador licenciado, informar que as regras desse debate foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Mário Covas. Bem, eu vou alinhavar algumas razões pelas quais eu acho que devo ser candidato ao governo de São Paulo. Evidentemente, não sou o único, mas só pode ser um, de forma que eu espero que seja eu. E eu vou alinhavar pelo menos 3 razões pelas quais eu acho que devo ser governador de São Paulo. A primeira delas é a minha dívida com a sociedade de São Paulo. Eu nasci de família abonada. Tive uma infância tranquila. Estudei em boa escola. Cheguei até a escola politécnica, que é ensino superior gratuito da melhor qualidade, sustentado por grande parte da população que nunca pôde ter acesso a isso. Portanto, quando eu entrei no mercado de trabalho, entrei com vantagens comparativas sobre os demais que me acentuam esta dívida com a sociedade. Se eu puder resgatá-la e resgatá-la cada vez mais, é minha obrigação fazê-lo. A segunda razão é que, a despeito de encontrar o governo em frangalhos, ainda assim foi possível recuperar o Estado e, mais do que isso, foi possível realizar obras como nenhum outro governo que me antecedeu fez. Em quantidade e, sobretudo, em qualidade, quer dizer, em preço, em economia. Finalmente, há uma terceira razão. É porque eu sou testemunha muito próxima do estado em que esse Estado ficou. Eu sou testemunha muito, mas muito viva daquilo que aconteceu ao longo desses anos para esse Estado. E, portanto, eu acho que, além do desejo de ser governador, eu tenho o dever de ser, para impedir que ele caia outra vez, em mãos que fizeram o mal que lhe fizeram. Paulo Maluf. Eu só solicito, candidato Orestes Quercia, a uma regra do jogo aqui que todos estão respeitando. Por favor. Paulo Maluf. Agradeço a oportunidade de poder aparecer neste debate e dizer sim, que desejo ser governador com um grande programa de governo. Com um programa de governo que combata o desemprego. O desemprego que chegou a índices alarmantes de 18,9% só na Grande São Paulo, onde tem 1.600.000 desempregados.
Eu quero recuperar o ABCD, onde 1 milhão de metros quadrados de armazéns estão vazios, sem trabalhadores e sem máquinas, onde mais de 100 chaminés estão sem fumaça, em Osasco, em Guarulhos, em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano, em Diadema e Mauá. Eu quero trazer de volta as empresas que fugiram de São Paulo. Quero impedir que indústrias fujam como têm fugido, as de calçado de Franca, as de tecido de Americana, as de Campinas, as de Jundiaí e de Sorocaba. Eu quero ser governador para recuperar a agricultura, para dar o emprego na agricultura, principalmente no Proálcool. Eu desejo ser governador para levar os projetos sociais do PAS, o Plano de Atendimento à Saúde ao interior, o Singapura ao interior, o Leve Leite a todas as crianças do estado de São Paulo, onde elas possam verdadeiramente ter um estímulo para ter frequência na escola e ainda ajudar a família na alimentação. Eu quero introduzir aqui em São Paulo a Farmácia do Povo, que com grande sucesso foi introduzida no governo de Pernambuco, do governador Miguel Arraes. Eu quero, enfim, ser governador para recuperar verdadeiramente esse estado dentro daquilo que a bandeira da capital diz: não do corduco, não serei conduzido, conduzirei. O que eu desejo é ser reconhecido, que o grande tocador de obras seja avaliado como grande tocador de projetos sociais. Ok. A próxima pergunta, a próxima resposta deveria ser do candidato Francisco Rossi, do PDT, que havia confirmado a presença, aceitado as regras do jogo e que há poucos minutos atrás esteve aqui na emissora lendo uma nota dizendo que não viria porque esse debate, segundo ele, não é democrático. Quem lamenta é a democracia. Depois do intervalo, os candidatos respondem às perguntas dos jornalistas. Vamos ao intervalo. Bem, e abrimos o segundo bloco do debate TV Cultura Folha de São Paulo entre os candidatos ao governo do Estado. Agora, neste bloco, 4 jornalistas farão perguntas a candidatos de sua livre escolha. Não pode haver repetição de nomes. A pergunta deve ter no máximo 1 minuto e a resposta 2 minutos. Haverá réplica e tréplica de 1 minuto. E o direito de resposta caso algum candidato seja citado ofensivamente a critério do mediador. O primeiro a perguntar é a Josias de Souza, da Folha de São Paulo. Bom, antes de fazer a pergunta, eu queria me associar às palavras do Marcum, lamentar a ausência do candidato Francisco Rossi. Ele, por intermédio da sua assessoria, chegou a assinar um documento se comprometendo a comparecer. Aliás, o assessor dele que assinou o documento se encontra no estúdio. E é lamentável que ele utilize de argumentos infantis até para se recusar a debater. Fez ataques injustificados ao Datafolha no documento que distribuiu há pouco. Eu queria só frisar que o Datafolha tem um histórico de seriedade que o credencia como um dos institutos mais sérios do país. O candidato diz ter pesquisas próprias e eu prefiro crer, imagino que muita gente prefira isso também, nos números do Datafolha a crer nos números do candidato. E é de se lamentar que o candidato recorra a esses argumentos frágeis para evitar vir aqui expor as suas ideias, expor os seus planos, o que seria mais razoável. E como frisou bem o Marcum, quem perde mais com isso é menos a cultura, menos a Folha, que foram desrespeitados no acordo firmado, menos os candidatos que aqui estão presentes, que também foram desrespeitados, mas mais o eleitor que pede a oportunidade de ter um contato com as ideias e os planos do candidato Rossi, se é que ele as tem. E eu vou fazer a minha pergunta, vou dirigir a minha pergunta ao candidato Paulo Maluf, e eu queria perguntar o seguinte: há uma frase, candidato Maluf, na política brasileira, que é combatida por todos, que é aquela frase que diz: fulano rouba, mas faz. Um dos comerciais de sua campanha mostrava uma dona de casa que dizia: o Maluf não é santo, mas faz. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que o senhor quis dizer com essa frase, e eu queria acrescentar a pergunta
Se para sustentar essa ideia de que faz, o senhor pretende fazer com o Estado algo semelhante com o que fez com a Prefeitura, que hoje está à míngua, sem recursos para investir, e o prefeito Pita com dificuldades e criticado até pelo senhor próprio no início da propaganda eleitoral, o senhor mesmo o criticou dizendo que ele começou muito mal. Há limites nos gastos, o que o senhor pretende fazer no Estado, ou não há limites? Muito obrigado a você, Josias, pela sua pergunta. Aliás, não é a primeira vez que a Folha de São Paulo me faz essa pergunta. Eu participei de um debate na Folha de São Paulo há cerca de 3 semanas atrás, e tinha 7 jornalistas. E eu perguntei, quem é santo aí, levanta a mão. E nenhum dos jornalistas da Folha levantou a mão. Vou levantar a minha, governador. Vai para o altar, São Josias, quando morrer. A mesma pergunta me foi feita no debate do jornal O Estado de São Paulo, onde tinha diversas jornalistas, inclusive uma me perguntou, uma moça. E eu disse muito claro, e eles não reproduziram, e eu vou reproduzir aqui, porque eu não tenho absolutamente nenhum receio da sinceridade. Tinha 7 jornalistas. Eu perguntei, quem casou virgem, levanta a mão. Todo mundo riu e ninguém levantou a mão. Então, pecadinhos eu tenho sim, eu não sou São Paulo. Eu tenho alguns pecadinhos veniais. Nenhum pecadinho eu tenho na minha vida pública. A minha vida pública foi analisada, avalizada, esquadrinhada por todos os jornalistas desse país que me acompanham há 30 anos. E você também, Josias. O meu sucessor no governo do Estado de São Paulo, Franco Montoro, reabriu um decreto chamado Decreto da Devassa. Ilegal e inconstitucional. Por quê? Porque temos Tribunal de Contas, temos a Assembleia Legislativa, temos a Justiça, temos os conselhos de administração das empresas, temos conselhos fiscais, ou seja, isto é que verifica se as contas estão bem em ordem e não a pessoa física do governador. Reabriu 500 mil processos e depois de reabrir 500 mil processos fechou, me dando a mim o único governador que tem um atestado de idoneidade e de honestidade deste país. Portanto, na vida pública, eu fui um homem que realizei, que fiz, fui avaliado e tenho absoluta convicção de dizer, se existe aqui, neste debate, pessoas que corresponderam à vida pública, jornalistas, eu acho que todos temos alguns pecados veniais, mas eu não tenho nenhum pecado mortal. Réplica, sou Josias. um homem... Seu tempo está esgotado. Sou um homem na vida pública santo. Governador, eu queria insistir em que o senhor explicasse um pouco o que quis dizer com a frase não é santo, mas faz, e queria insistir também com a segunda parte da pergunta, em que eu me referia à situação em que o senhor deixou a Prefeitura de São Paulo, se o senhor admite fazer o mesmo com o Estado. A Prefeitura, quando o senhor entrou, tinha uma dívida de 4,2 bilhões, quando o senhor saiu, essa dívida praticamente dobrou, era de 8,9 bilhões. Se o senhor, com o Estado, fará o mesmo que fez com a Prefeitura. Quero dizer a você que esta pergunta também não é nova, me foi feita no debate da Folha. E quero repetir a você o seguinte, a Prefeitura de São Paulo é hoje, dos grandes poderes públicos, o menos endividado. Ela deve um orçamento, 8,9 bilhões é o orçamento de 98. O Estado deve, o governo do Estado, quase 3 orçamentos. O governo federal, com a dívida interna e dívida externa, quase 3 orçamentos. E quando eu disse que o Pita começou mal, eu continuei dizendo, mas está melhorando e vai melhorar mais ainda. Está inaugurando um dia após a outra obras em toda a cidade de São Paulo. Não tenho nenhuma dúvida que em 2 anos ele vai ser avaliado como um bom prefeito. Quero dizer o seguinte, como governador do Estado de São Paulo, eu que tive secretários de Estado como Afonso Celso Pastore e outros, vou escolher os melhores homens e tenho absoluta convicção. Quando terminar meus 4 anos de governo, realizarei o maior projeto social deste país e deixarei as finanças em ordem. Pergunta de Mônica Teixeira, da Rede Cultura. Eu vou fazer a pergunta para o governador licenciado Mário Covas. Como eu estou falando em nome da TV Cultura, eu gostaria de falar de educação. Aumentar a qualidade do ensino é uma questão crucial na sociedade de hoje. A gente está à beira do século XXI, a sociedade do conhecimento, a gente precisa aumentar o conhecimento da nossa juventude, especialmente. Hoje, mais do que garantir que todos estejam na escola, que é uma questão
que avançou, é preciso garantir que a escola seja capaz de dar aos seus estudantes as habilidades e competências necessárias para enfrentar o mercado de trabalho, notadamente. Durante esta gestão, durante a sua administração, governador, a Secretaria da Educação deixou uma impressão, que eu gostaria, a minha pergunta é em torno dessa percepção, de que nas escolas a aprovação se tornou uma coisa automática. Com a implantação dos ciclos, com a recuperação estendida, a recuperação do começo do ano seguinte, né, estendida mesmo a alunos que não completaram 75% de frequência, essa se tornou uma espécie de percepção geral entre alunos, professores e pais de professores. Então, a minha pergunta é essa é a pedagogia? Esse é o esforço pedagógico dessa gestão do governo de São Paulo? Essa noção difundiu-se falsamente. Eu quero lhe dizer que desde 1983, creio, no governo Montoro, se estabeleceu uma regra pela qual os alunos da primeira para a segunda série passam automaticamente, daí para frente não. Houve até quem posteriormente tenha prometido um outro tipo de modificação, mas acabou não sendo feito. De forma que de lá para cá, isso não sofreu modificação. É uma noção errada aquela de admitir que os alunos no Estado estão passando sem fazer exame. Na Prefeitura aconteceu uma coisa um pouco diferente. Na Prefeitura, durante o mandato da prefeita Irondina, ela fixou uma regra pela qual se faz exame na terceira série, na sexta série e na oitava série, ou seja, há 3 exames no período. Posteriormente, ela foi substituída e isso não foi alterado. Agora parece que o prefeito atual está querendo introduzir a metodologia de 2 ciclos, porque o Conselho Municipal aprovou esse fato. O que há é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação mudou o critério. Ela admitiu a passagem por ciclos, mas isso ainda não está funcionando em São Paulo, no Estado. Em outras administrações está, mas no Estado não. O Estado, o aumento da aprovação decorreu de um único fato. Decorreu da melhoria da qualidade de ensino, que hoje está testada. Foram classes de aceleração, classes de acompanhamento contínuo, foi o material que foi para a escola, foram as salas de ambiente, foram 5 horas de aula por dia, foram 200 dias por ano, em vez de 186, como tinha antes, foram os cursos de férias que aqui não existiam. Tudo isso melhorou e está testado, está afirmado. A melhoria da qualidade de ensino é um fato inconteste, não é uma mera afirmação de quem está no governo. O que mostra que o ensino melhorou, governador? O senhor, desculpe, mas tem que ter um sistema, tem que ter uma avaliação objetiva, né? Há um instituto que se chama SARESP, não é um instituto, é uma metodologia. SARESP quer dizer Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar em São Paulo. O SARESP é um mecanismo pelo qual, a cada começo de ano, se avalia o aluno da série anterior. Por exemplo, no começo de 96, avaliaram os alunos do segundo ano. No começo de 97, avaliaram os alunos do terceiro ano, que eram os do segundo ano no ano anterior. E, através dessa metodologia, se fixa o aproveitamento nas respectivas séries com resultados extraordinários. Isso não é feito pelo Estado, isso é feito por empresa. Quem fez isso foi a Fundação Carlos Chagas, através de concorrência, ou a Select, que são os que fazem vestibular. E mostra que, em matérias como português e matemática, o aumento chegou a ser de 25% no aproveitamento de um ano a outro. Eu não sei por que se difundiu essa ideia, que não vale no Estado, vale no município em alguns casos, não na mesma proporção. Vai valer a partir desse ano, porque o Conselho Estadual de Educação determinou assim, não porque o programa do meu governo tenha determinado assim. Antes de passar a palavra para o Fernando Canzian, da Folha de São Paulo, para fazer a sua pergunta, eu lembro aos colegas que as perguntas devem ter 1 minuto no máximo, a resposta 2 minutos e a réplica e a tréplica 1 minuto. Aqui a minha tarefa principal é tomar conta para que todo mundo tenha o mesmo espaço e o mesmo direito. Fernando. Boa noite. A minha pergunta é para o candidato Orestes Quercia. Candidato, o senhor já recebeu várias indicações do eleitorado brasileiro de que o senhor não é mais um homem bem-vindo na vida pública. Na última eleição para presidente da República, o senhor teve escassos 2,8 milhões de votos. Ficou abaixo do candidato Enéas do Prona.
Agora o senhor está com 5%, segundo a pesquisa da Datafolha aqui em São Paulo, onde é o seu, digamos, colégio eleitoral preferencial. É quase um candidato nanico. O seu sucessor, Luiz Antônio Fleury Filho, assumiu o governo do Estado, segundo o governador licenciado. Agora deixou o Estado em ruínas financeira e uma marca de 111 mortos no Carandiru. Por que o senhor insiste tanto em ser candidato novamente? Onde é que o senhor encontra gente disponível e disposta ainda a financiar candidaturas como a sua? A pergunta traduz bem o sentimento dos redatores da Folha de São Paulo com relação à minha candidatura e traduz a restrição com relação ao debate. Agora está explicado. Né? Porque o eleitorado não se manifestou. A Datafolha não é dona da verdade. Né? Você imagina que a Datafolha tem 5%, eu tenho 5%, tinha 7%, 5%, isso é mais de 1 milhão de votos que vocês tentaram simplesmente jogar fora na discriminação que vocês fizeram. Ainda bem que o Rossi saiu correndo de medo e você está fazendo a pergunta, estou participando do debate. Né? Eu acredito que a nossa proposta é a melhor proposta, embora o nosso redator da Folha não concorde com isso. Né? É a melhor proposta para desenvolver São Paulo. Né? Essa história de perder eleições, isso perdi a eleição de presidente, mas eu ganhei todas as eleições anteriores. Né? E já virei pesquisas, quando fui senador e quando fui governador. Né? E tenho confiança, embora isso possa parecer para você, né, jovem, né, sensível aí, do jornalista, né, nosso colega, possa parecer assim algo absurdo, não é não. Nós vamos virar a eleição na reta final, vou para o segundo turno e vou vencer a eleição. E como é que você vai fazer com a sua pesquisa? Né? Eu tenho convicção, né, de que a nossa proposta, com todo o respeito que eu tenho para os outros, né, é a melhor proposta. É desenvolver São Paulo. São Paulo não pode aguentar mais essa política econômica que está paralisando o país, promovendo o desemprego, abandono da agricultura. É um absurdo o que estão fazendo com esse país. Esse aumento dos juros foi uma violência imensa. O desemprego, a responsabilidade pelo desemprego do partido do nosso amigo aqui do lado. Seu tempo está acabando. Essa é a realidade. Quer dizer, e a nossa reação é contra esse governo. Nós queremos desenvolver São Paulo para que São Paulo volte a ser a locomotiva do Brasil e eu tenho experiência para fazer isso. Fernando. Talvez o espaço que o senhor tenha conseguido na mídia ultimamente reflita exatamente os 5% que o senhor tem nas intenções de voto. E o senhor não respondeu a pergunta, como é que o senhor pretende, eu reformulo a pergunta mais direta para que saia uma resposta mais direta, como é que o senhor pretende fazer com que o seu slogan de campanha, Quercia fez, Quercia faz, se torne uma realidade sem arruinar como seu sucessor as finanças do Estado? Mas quem arruinou as finanças do Estado foi o nosso amigo aqui do lado. Né? Porque quando eu deixei o governo, quando eu recebi o governo do Montoro, a dívida eram 12 bilhões. Quando eu deixei o governo eram 18. Hoje é 80. E ele saneou as finanças do Estado. Imagine a coragem que tem o Mário Covas de querer parecer como o sujeito, o governador que saneou como? São dados da Secretaria da Fazenda. Aqui, ó, quando o Quercia recebeu o governo, 12 bilhões. Quando o Montoro, quando eu deixei o governo, 18. Agora é 80 bilhões. Por quê? Porque ele dormiu no ponto, né? E o que aconteceu? Eles foram fazer o acordo com o governo, ele demorou 2, 3 anos, quando devia ter demorado 30 dias, e pagou 20 bilhões a mais. E nós estamos na justiça tentando derrubar essa violência que se praticou contra São Paulo, com a aquiescência, a subordinação do governo de São Paulo, que os tecnocratas de Brasília vieram aqui e exigiram. Candidato. E nós vamos mudar isso. O senhor tem 1 minuto para direito de resposta. Reclamação a fazer, não. Isso aí é dado sem pé nem cabeça. Nós consideramos, não se trata de ofensa. A decisão é do mediador de quem tem direito de resposta ou não. Eu quero saber se dá direito de resposta a ser chamado de amigo do Quercia. Isso é que eu quero saber, se dá direito de resposta. 2 vezes o Quercia falou, o meu amigo aqui da direita, isso dá direito de resposta? Se não dá direito de resposta, o resto eu não ligo. Vamos para Heródoto Barbeiro.
Minha pergunta é para a deputada Marta Suplicy. Deputada, no ano que vem, o governo federal vai impor um forte ajuste fiscal no país, caso o candidato eleito seja o presidente Fernando Henrique Cardoso. Estados e municípios vão ter que equilibrar seus orçamentos em um cenário traçado por vários economistas, com crescimento zero do PIB ou mesmo negativo no PIB. Isso significa, portanto, recessão e menor arrecadação do principal imposto estadual, que é o ICMS. São Paulo fez uma rolagem da sua dívida e já comprometeu parte da arrecadação para saldar parte dessa dívida. Minha pergunta é o seguinte: quanto está comprometido da arrecadação do Estado para pagamento da dívida? Qual o valor aproximado dessa dívida e o que é que a senhora faria para reverter a perda de dinheiro que certamente vai comprometer áreas sociais do governo? Bem, a pergunta é ótima. O quanto está comprometido é bastante. São Paulo está com uma dívida imensa, comprometido o ICMS, que é a maior arrecadação do Estado, em 13% para até 29 anos nós vamos ter que pagar isso. Isso significa quase nada de investimento que sobrou para fazer em São Paulo. A nossa dívida no total é 59 bilhões. E o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer como governador é renegociar essa dívida. Quem fez a dívida teria muita dificuldade, porque aceitou o que estava na dívida, né? Aceitou essa negociação. E, para meu espanto, não fez o encontro de contas. O encontro de contas é quanto alguém deve e quanto outra pessoa deve. A União deve para São Paulo 21 bilhões. E isso estava no contrato que deveria ter sido acordado e negociado. E não foi. É inexplicável, principalmente porque dessa parte 18 bilhões são da CESP, e se a CESP for eventualmente privatizada, quem comprar a CESP vai depois ajuizar e receber isso. E olha, essa dívida não foi nem sequer ajuizada. Isso é incompreensível, ou é incompetência, ou é algum outro acerto para depois para a privatização da CESP. Nós vamos renegociar e vamos aí ter um pouco mais de recurso para fazer os investimentos nas áreas que consideramos prioritárias, que são as áreas da exclusão social. Isso vai ser nos nossos projetos nessa área, e nós vamos também ter políticas para aumentar a arrecadação, como a nota cultural, e que é uma ideia também de Pernambuco, mas essa é de verdade, né? Por que é de verdade? Porque essa não é como a farmácia do povo, que lá não existe nada dado de remédio, como aqui existe em São Paulo, com a FURP. A nota cultural que nós vamos fazer para aumentar a arrecadação é cada R$50 que a pessoa gastar e tiver nota fiscal, ela troca por alguma coisa de lazer. Isso aumenta a cultura e em Pernambuco aumentou em 12% a arrecadação só no primeiro semestre. Nós vamos taxar quem pode, informatizando melhor e cruzando as informações, e vamos diminuir os impostos para quem não pode. Tempo esgotado. Vamos investir na produção e não na especulação. E São Paulo vai voltar a crescer. Heródoto. Deputado, na sequência ainda do desenvolvimento do raciocínio da senhora, uma indústria automobilística paulista está vendendo hoje 25% menos da sua produção nos últimos 2 meses. O que é sinal que a queda da arrecadação dos impostos vai ser pior do que se imagina. Minha pergunta: qual a estimativa para a arrecadação do ano que vem? E como é que a senhora vai enfrentar o aumento do desemprego na Grande São Paulo, que teme ficar no índice de 18% segundo a pesquisa do CEAD-DS? A estimativa para o ano que vem é quase desse ano, não aumenta quase nada. E eu acho que vai cair. A expectativa está equivocada, vai cair um pouco. Em relação a esse exemplo do automóvel, isso mostra como o governo de São Paulo não se posicionou em relação à regulamentação, por exemplo, do Proálcool, que se tivesse posicionado em relação à regulamentação do Proálcool, nós podíamos estar fazendo outros tipos de carro e poderíamos estar aumentando, pelo menos em relação à indústria automobilística. Nós vamos ter propostas de aumentar essa arrecadação de várias formas, como eu mencionei, em relação à taxa de arrecadação, a fiscalização maior, não só colocando fiscais, mas colocando também uma informatização nessa área de arrecadação, porque hoje você não cruza as informações e muitos devedores não pagam. E diminuindo impostos, porque eu sou uma pessoa que acredita que quando que o cidadão quer pagar imposto, ele quer, Heródoto, ele quer pagar imposto. Só que o imposto, se ele for pagar, o micro e o pequeno, ele vai para a falência. Então nós vamos diminuir o imposto para essas pessoas, para que eles possam pagar e se sentirem muito bem pagando, que é o que todo cidadão deseja. Muito bem. Esse bloco a gente fica por aqui, e no próximo bloco, o terceiro, nós cumpriremos aqui a regra do sorteio. A gente volta já já.
Neste terceiro bloco do debate Rede Cultura Folha de São Paulo entre os candidatos ao governo do Estado, cada candidato fará uma pergunta a outro candidato. Serão 4 perguntas e 4 respostas. Assim, o candidato que pergunta como que responde, ambos foram escolhidos por um sorteio determinado pela Justiça Eleitoral e realizado pouco antes do início deste programa. Cada candidato só poderá ser indicado uma vez para fazer a pergunta e uma vez para a resposta. Tempo, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica, além, é claro, de 1 minuto para um eventual direito de resposta. Segundo a determinação das regras desse debate, a decisão de conceder ou não direito de resposta é prerrogativa do mediador, que tem assessoria do setor jurídico aqui da Rede Cultura. Bem, a primeira pergunta quem faz é a candidata Marta Suplicy para o candidato Mário Covas. Covas, foi mencionado aqui algumas vezes pelo senhor mesmo a questão de Fleury ter levado à falência o Estado. E também foi mencionado pelos jornalistas a questão do Carandiru. O senhor é um homem que tem uma preocupação com direitos humanos. A minha pergunta é a seguinte: como é que o senhor explica aceitar na sua coligação, como candidato ao Legislativo, essa mesma pessoa que o senhor execra, que é o Fleury, porque ele faliu o Estado e comandou a invasão do Carandiru? E como que o senhor apresenta na sua coligação o coronel Biratã, que comandou a chacina do Carandiru, episódio que até hoje nos cobra a todos de vergonha? Até hoje realmente ainda não teve decisão na Justiça. Não está no âmbito do Executivo, está no âmbito da Justiça. A senhora sabe muito bem disso. De qualquer modo, o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho uma coligação com o PTB. Essa pergunta eu já recebi uma semelhante há 4 anos atrás, do candidato do PT. Ele falava sobre as coligações que o PSDB tinha com o PFL. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que o PT tinha uma porção de coligações com o PFL aí pelo Brasil afora. De forma que até ficou desagradável ter atirado a primeira pedra naquela ocasião, porque o fato se repetia. No meu governo, não há nem necessidade de ação da Justiça. Quando há uma denúncia, a gente se encarrega de verificar e de apurar. Não tenho pelo candidato a deputado federal Fleury, do ponto de vista político, nenhuma identidade pessoal. Ele pertence a outro partido. É bem verdade que esse partido faz aliança com a gente, faz aliança com o PSDB e, portanto, ele vem junto com os outros candidatos. Não me consta até que ele tenha posto o meu nome na sua bandeira, na sua luta. Mas, de qualquer maneira, não vejo que isso possa, de qualquer maneira, diminuir a dimensão de uma campanha e de uma candidatura e, sobretudo, de uma aliança que não desonra a candidatura. Governador, eu penso o seguinte: você que está em casa nos escutando, que ficou indignado com o episódio da favela naval em Diadema, você que acredita na democracia e nos respeitos humanos, governador, essa resposta é muito fácil de sair, porque esse coronel Biratã usa um número. Sabe qual é o número dele? O senhor sabe? É 45111. Isso é um assinte. É um assinte para a democracia, é um assinte para todas as pessoas que trabalham na relação aos direitos humanos. É verdade, sim, porque eu vi a cédula dele. E isso, política exige coerência e não dá para aceitar o vale tudo nas eleições. E aqui eu quero dizer, senhor Covas, se o senhor fosse de fato coerente, tivesse uma coerência política, soubesse defender realmente a democracia, e aliás defender até a si própria a sua candidatura, não teria aceitado esses outdoors do presidente da República com o outro candidato e muito menos fazer essas coligações que mancham a sua reputação. Mário Covas. Ora, muito bem. A senhora está reclamando de que outro candidato está com o presidente da República no outdoor, é isso? Isso lhe incomoda? A mim fico nada, surpreso. deve incomodar o senhor. A mim fico surpreso com isso, fico surpreso da senhora reclamar disso. Eu acho que todos, a senhora inclusive, devia apoiar o candidato Fernando Henrique. Eu não reclamarei quanto a isso, não, pelo contrário. Acho que todos vocês deviam apoiar, é o melhor candidato. Houve até quem, sendo candidato também, preferiu desistir para apoiar o melhor candidato, que é o Fernando Henrique. Eu não vejo nenhum inconveniente disso. Mas, de qualquer maneira, eu extraio algumas coisas das suas perguntas. Primeiro, se a senhora perguntar aos seus companheiros mais velhos, há de ver que se alguém tem história de coerência política, sou eu.
E isso ninguém no seu partido nunca me negou. Por outro lado, eu acabei de aprender uma outra coisa. Se eu soubesse que a ideia era de que não se devia pagar a dívida, eu também teria feito dívida, meu Deus do céu. Ninguém falou em não pagar Na realidade, a dívida é feita por outros, não por mim. Eu só estou tendo que pagar, Tempo imagina esgotado. Perdão? Tempo esgotado. Pois não. Muito bem. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Paulo Maluf para o candidato Orestes Quercia. Pois não. Dentro do sorteio, que foi feito previamente às 19 horas, e coube nesse sorteio perguntar a você, ex-governador Quercia, eu lhe pergunto sobre segurança pública. Eu tenho um programa de governo. Eu fui até Nova York. Eu trouxe aqui o seu William Bratton, que foi secretário de Segurança Pública de Nova York, o seu Jack Maples, que diminuíram pela metade os crimes lá. E tenho aqui uma campanha que farei, eleito governador, de tolerância zero contra as drogas. A minha pergunta é o seguinte: qual é o seu programa para a segurança pública? Como você vai resolver o problema que o roubo de carros aumentou, as chacinas aumentaram 157%, os latrocínios, enfim, temos uma insegurança pública total em todas as ruas da cidade de São Paulo. O que você pretende fazer? Qual é o seu plano para melhorar a segurança pública, que aí está absolutamente caótica? São Paulo, a cidade mais insegura do país. Quando eu fui governador, eu investi muito em segurança e garanti a segurança do povo de São Paulo. No início do meu governo, o Instituto de Pesquisa Datafolha dizia que a grande preocupação era a segurança, com 53%. O último ano de governo era 8%. Todas as pesquisas, não só o Datafolha. Né? Porque eu investi em segurança, porque eu comandava, não era essa moleza que existe hoje aqui, né? Tinha comando. Né? Nós tivemos 26 sequestros durante meu governo, inclusive do iminente empresário Abílio Diniz. Todos resolvidos, todos os sequestradores presos. Hoje o sequestro virou um empreendimento empresarial debaixo do nariz do governo, aqui em São Paulo. Todo dia tem sequestro. Né? Essa proposta, o Maluf, de tolerância zero, importação de Nova York, eu acho isso, lamentavelmente, sem nenhuma significação, porque nós temos aqui em São Paulo a Polícia Militar, a Polícia Civil, competência, porque eu já resolvi a questão de segurança sem precisar de ir procurar técnico em Nova York, com gente de São Paulo, que conhece a realidade daqui. Essa coisa de Nova York é outra coisa. Né? Esse negócio de tolerância zero, aqui você não pode, por exemplo, a lei impede de prender menor de idade. Esse tolerância zero é para Nova York, não é para São Paulo. A sua proposta, lamentavelmente, né, é uma proposta que não tem nenhuma condição de ser realizada aqui em São Paulo. E eu quero, com o tempo que ainda devo ter, tendo em vista até uma colocação que você fez, que daqui a 2 anos o PITA vai ficar bom, né? Você tem um compromisso seu, dizer, se o PITA não for um bom governador, eu não sou candidato a mais nada. 15 segundos. Eu sou político do interior, muito afeto a essa história de cumprir a palavra. Eu queria saber se você vai cumprir essa sua palavra. Tempo esgotado. Os votos que eu faço, como ex-prefeito, que saí com avaliação de 92% positiva, ótimo e bom 62%, irregular bom 30%, eu faço os votos que o PITA e todos os 645 prefeitos saiam bem. E, aliás, quero dizer muito claro que eu, como governador, eu vou trabalhar com todos os prefeitos. Não interessa de que partido são, do PT, do PSDB, do PMDB, do PTB, do PFL, do meu partido, do PPB. Todos eles no meu governo serão apoiados por mim. Agora, quero dizer a você, Quercia, que o programa de tolerância zero deu certo. E resolveu um outro grave problema em Nova York, o problema do desemprego. Porque havendo segurança, houve muito mais turismo e se gerou emprego. Portanto, eu acho o seguinte, a Polícia Militar é ótima, a Polícia Civil é ótima, e todas colaboraram comigo no meu plano de governo. Foram oficiais da ativa, delegados da ativa que colaboraram comigo, junto com aqueles que vieram aqui realizar meu plano de governo. Tempo esgotado. Eu assumo o compromisso de, no primeiro ano, baixar a criminalidade em 50%.
essa história de criminalidade, que é tolerância zero, é inviável em São Paulo. Isso não existe. Isso aí é só para Nova York, né? O que é tolerância zero? Qualquer crime, pequenininho que seja, você vai lá, prende o sujeito. Aqui você não... Aqui, metade dos crimes que acontecem aqui em São Paulo são praticados por menores. E menor, a lei diz que não pode ser preso. O que tem que ser feito em São Paulo é o que o Quércia fez no primeiro governo e vai voltar a fazer. É a Secretaria do Menor, com educador de rua na rua, buscando criança, casas abertas, círculos de escola. Isso é que é cuidar da segurança, porque você vai se antecipa, cuida da criança. Eu fiz isso e vou fazer outra vez. Quer dizer, cuidar da segurança preventivamente. A tolerância zero é um absurdo no que diz respeito aqui em São Paulo, né? Porque a lei impede a praticabilidade da proposta do candidato. Esgotado. Né? Então é isso daí. Com relação à resposta do Pita, né? Vamos esperar que o Pita melhora. Agora é o candidato Orestes Quércia que faz a pergunta para a candidata do PT, Marta Suplicy. Marta Suplicy, né? Você falou que o nosso né, governador aqui do lado, né, não cuidou de 21 bilhões. Né? E ele também não cuidou de mais 20 bilhões, porque ele dormiu 3 anos para fazer o acordo com o governo federal. Essa ação que eu tenho na Justiça é para defender o interesse de São Paulo. Dormiu e é amigo. Tem 2 ministros ilustres aqui no debate, né? Amigo do presidente do governo, assim com os homens lá em cima. E assinou um acordo, uma violência contra o interesse de São Paulo, 80 bilhões. E ele disse que vai repetir outra vez no outro governo, vai para 160 bilhões. Né? Porque o que ele fez foi isso, saneou as finanças. 15 segundos para a sua pergunta. Eu queria perguntar para você, Marta, como você encara esse acordo? Eu, quando era governador, o Sarney, que foi presidente, dizia: o Quércia briga por São Paulo. Quando vinha o credor, o pessoal de Brasília aqui, eu colocava no nariz dele a dívida que o Estado... Esgotado a sua pergunta, por favor. Eu defendia a sua pergunta. O que não houve nesse governo. Eu queria saber qual vai ser a sua postura. A minha postura, como eu disse, vai ser de renegociar essa dívida, porque realmente ela foi muito mal renegociada. Primeiro, por várias incompetências do atual governo, de deixar o Banespa recebido com 9 bilhões, caminhar essa dívida para 29, porque demorou 2 anos e meio tentando renegociar para lá e para cá, brigando com não sei quem ali, mandando coisas que não aceitavam, por incompetência. O que aconteceu? A dívida foi para o espaço. Depois, porque colocou essa dívida na negociação do Estado de São Paulo e não fez o tal famoso encontro de contas, que é inexplicável, que tem essa parte da CESP, mas tem a parte da hidrovia também, Tietê-Paraná, que o Collor ficou de pagar metade e não pagou, e São Paulo não ajuizou. Então é muito estranho tudo, porque não dá para entender, quando você estuda os dados, por que São Paulo não ajuizou a dívida, ou porque São Paulo não peitou a equipe econômica e falou que não aceitava as condições. O juro é 6%, que não é um juro, é um juro muito bom, mas Minas Gerais teve 7%. Talvez tenha sido essa a negociação, mas não importa, porque o aumento da dívida foi tal que não importa como foi negociado esse juro. Então, nós vamos ter que renegociar essa dívida. E aí não é como disse, acho que o governador falou brincando, tentando me desqualificar, porque tenta o tempo inteiro, né? Tentando me desqualificar, dizendo, não vai pagar. Eu não disse que eu não ia pagar, eu disse que não ia desmantelar, e agora repito melhor, o equipamento social como o senhor desmantelou, para no final aumentar a dívida e zerar o déficit desse jeito. O preço de zerar o déficit foi extremamente alto para São Paulo, porque gerou uma dívida brutal. E as crianças, e aí eu acho que o Quércia colocou muito bem, de que fim levou a turma da rua, o SOS Criança, o atendimento que nós tínhamos os jovens e adolescentes, o Covas terceirizou tudo, né? E toda essa política social ficou abandonada. E isso é uma coisa que nós não vamos fazer, que é prioritário. Veja você o que eles fizeram com o Banespa, o crime que se fez com o Banespa. Eu, governador, não vou deixar privatizar o Banespa. O Banespa ocupou em São Paulo o espaço que o Banco do Brasil ocupou em todo o resto do país. E o Covas tem uma assinatura de um documento que diz que não ia deixar privatizar o Banespa. E tem a assinatura do Zé Serra aqui também. Né? E ele deixou. Né? Que os tecnocratas do Banco Central estão fazendo uma violência contra o Banespa, que é um banco que dá lucro. Eles tentaram publicar um balanço falso do Banespa, que eu consegui derrubar a publicação na Justiça, para tentar quebrar o Banespa.
entregar o Banespa para um banco internacional que se dizia que era o Citibank e culpar o Quércia. O Quércia que é culpado, né? E eu consegui impedir essa violência contra o Quércia na justiça. E hoje nós temos aí o governo entregando tudo para o governo federal. As empresas de São Paulo, o governo federal fazendo isso para pagar juros ao capital internacional de curto prazo, que é uma violência contra o povo de São Paulo, com a aquiescência de um governo submisso, menor, aqui em São Paulo. Marta. Bem, eu, em relação ao Banespa, eu não vou restatizá-lo porque ele vai ficar à mercê dos governos predatórios. Eu vou torná-lo um banco de gestão pública, com a maior parte das ações com controle do Estado e com a participação das prefeituras e do capital privado interessado e dos próprios funcionários. Agora, eu gostaria de dizer ao governador Covas, que disse que fez muito pela educação, por tudo, os salários, tanto da educação, eu vou dar agora o número da saúde, o desmantelamento social, como eu disse, foi feito, mas também foi feito um arrojo salarial como nunca se viu. Vejam aqui, auxiliar de serviço na área de saúde tem como salário base, gente, R$ 44,00, ganha no total R$ 271,00. Por que o salário base é 44? É para não ser incorporado o resto da gratificação no 13º e nas férias da pessoa. O auxiliar de enfermagem, não dá para acreditar, ganha R$ 77,00, quando no final dá 350. Agora, como é que pode ter de 13º e todo o resto R$ 77,00? E na educação, um servente de escola com 18 anos de serviço ganha R$ 51,00, no total 390. Dá? Tempo esgotado. Eu gostaria de informar, primeiro, a decisão... desculpe, mas a mediação considera que não há, no caso, direito de resposta. Eu gostaria de informar que, de acordo... Não, porque ele disse que queria contestar e... Desculpe. Eu gostaria de informar, mais uma vez, que o direito de resposta é uma decisão da mediação do programa e que, de acordo com as regras estabelecidas pelo debate, essa exibição de documentos durante o programa não está entre as regras do jogo. A pergunta é de Constantino Cury para Antônio Ferreira, do PSTU. Olha, eu gostaria, antes de mais nada, fazer um protesto contra essa imprensa podre que aí está. Parte dessa imprensa. Porque só fazem perguntas aos velhos políticos. E eu sou discriminado. Velho, vocês têm idade de ser meus pais. Claro. Me desculpe, Paulo. Você também. Só um minutinho, também. Se entrar nesse debate aqui, eu sou mais jovem. Agora, se o debate é esse, eu sou mais jovem. Deixa eu só concluir, por favor. Atenção, candidato. Eu pediria que ele pudesse concluir o seu protesto. Só concluir o protesto. O nosso partido se chama Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Infelizmente, os nossos políticos não seguem ordem. E, infelizmente, Paulo, você também não seguiu a ordem. Por quê? Não, eu não estou fazendo pergunta, não tem 15 segundos. Não estou fazendo pergunta. Espera um pouquinho. Isso é protesto, sim, senhor. Não há, aqui está o regulamento do debate. Candidato, ou o senhor faz a pergunta, ou o senhor se cala. Deixa eu só concluir esse protesto. Não é protesto, o senhor tem um tempo para fazer como todo mundo tem. Eu vou fazer a pergunta, mas eu quero só falar... Então o senhor faça a pergunta, por favor. Você não seguiu o regulamento, que não pode mostrar papel escrito. Eu segui, sim. Não pode mostrar papel escrito. Está escrito aqui, mas eu acabei regulamento aqui. Outra coisa, eu queria fazer uma pergunta para o candidato que não veio. Mas ele não veio, o senhor vai fazer... O senhor tem o direito de fazer a pergunta para o Antônio Ferreira. O candidato que não veio, o senhor faça ele a pergunta, vazio de conteúdo como a sua cadeira. O senhor faça a pergunta, por favor. Tá bom, eu vou fazer a pergunta para o candidato que não veio, eu vou deixar para o ano 2000. Agora eu vou fazer a pergunta ao meu colega aqui do PSTU, o que ele acha do diálogo interamericano? O que ele acha dos 3 candidatos que aparecem em primeiro lugar, primeiro, segundo e terceiro lugar, nas pesquisas, de ter assinado esse compromisso, de submissão do país, que é o diálogo interamericano. Antônio Ferreira. Olha, eu queria, em primeiro lugar, colocar que esse é o segundo debate que eu participo e, infelizmente, nós não tivemos realmente muito tempo para poder colocar as propostas, nem no outro debate, nem nesse. E eu queria até fazer aqui uma colocação. Me parece, por exemplo, com todos os outros candidatos aqui, que a palavra frango sumiu do vocabulário de todo mundo. Que ninguém faz perguntas sobre, pelo menos, se aquele candidato gosta de frango ou come frango, alguma coisa sobre a questão do Frangogate, que até agora ninguém falou nada em nenhum debate.
E eu gostaria, por exemplo, de saber do Quércia qual o candidato a presidente da República que ele apoia, que até agora eu não falo nada sobre isso também. Gostaria de saber, porque nós estamos vivendo uma crise brutal, vamos viver uma crise brutal no próximo ano, e nós precisamos saber qual candidato que ele apoia a presidente da República. Agora, eu queria responder o seguinte, aqui ao Constantino, nós não temos absolutamente nada a ver com Prona, não concordamos com as propostas de vocês em absoluto, em nenhuma delas. Eu acho essa história da assinatura desse documento, nós defendemos, por exemplo, o não pagamento da dívida externa. Agora nós não defendemos o não pagamento da dívida externa para poder investir no social. Vocês, com a proposta da bomba atômica, nós não queremos saber de bomba atômica, nós queremos saber como é que o povo vai comer, nós queremos saber como é que o povo vai morar, onde o povo vai morar, ter casa popular, nós queremos fazer a reforma agrária, nós queremos não pagar a dívida externa para poder aplicar no social. E não essa história de fazer bomba atômica, nós até achamos muito estranho que empresa está por trás dessa história da bomba atômica. Qual a corrida armamentista que tem por trás, que empresa está por trás da história da bomba atômica? O povo brasileiro não precisa de bomba atômica. O povo brasileiro precisa de comer. O povo brasileiro precisa de morar. O povo brasileiro precisa de educação. O povo brasileiro precisa de saúde. O povo brasileiro precisa viver bem, o que esse presidente da República não está deixando, e é por isso que nós estamos absolutamente contra a reeleição desse presidente da República, e é por isso que nós estamos contra, inclusive, aqueles que o apoiam aqui no estado de São Paulo, como os dois candidatos que estão o apoiando. E por isso nós não temos absolutamente nada a ver com Prona, estamos contra essa história da bomba atômica em absoluto. Infelizmente, há candidatos despreparados, que não sabem o que é diálogo interamericano. Eu acho que talvez eu gostaria depois de perguntar para os outros. O diálogo interamericano foi uma reunião patrocinada por mega investidores internacionais, patrocinada pela família Rockefeller, patrocinada pelo Sr. Jorge Soros, pela secretaria americana, pela secretaria inglesa, onde ditava as regras para os países latino-americanos. Quais são essas regras? Fim da soberania nacional, abertura indiscriminada das suas fronteiras, essa globalização canibal que acaba com a nossa indústria, o fim da economia nacional. Os nossos bancos estão sendo entregues para os bancos estrangeiros. 15 segundos. Infelizmente, o candidato não sabe o que é diálogo interamericano. O nosso partido não é favorável à bomba atômica, não. O nosso partido é favorável à ciência, à tecnologia, Antônio... à energia nuclear. É favorável a ter tecnologia nuclear. A bomba atômica nada mais é do que um produto final desse processo de energia nuclear. Nós não podemos ficar atrás dos países que têm tecnologia. Antônio Ferreira. Olha, nós sabemos o que é o diálogo interamericano. O problema é que nós não concordamos com a forma que vocês estão colocando e não temos absolutamente nada a ver com Prona. Nós queremos deixar isso bastante claro, porque senão fica aparecendo. Nós queremos, por exemplo, não pagamento da dívida externa, é um fato. Nós defendemos o desenvolvimento da tecnologia, mas não para fazer a bomba atômica, é evidente. Mas nós até defendemos esse desenvolvimento da tecnologia, mas não para fazer a bomba atômica, porque o povo não precisa disso. Nós precisamos nos basear no nosso povo, que o povo tenha as condições sociais e que possa ser o próprio povo a fazer a defesa da soberania nacional. Nós não precisamos dessa bomba atômica para poder fazer esse tipo de coisa. E achamos que é dessa maneira, entende? Achamos que toda essa proposta que vocês fazem para nós é uma proposta até fascista, uma proposta de ultradireita, uma proposta fascista. Nós não queremos, em absoluto, nos misturar nesse sentido. Estamos a favor de que não se pague, que tenha toda a independência com relação aos Estados Unidos, mas com relação ao imperialismo, mas que a soberania vem do povo, com o fortalecimento do povo. O candidato Orestes Quercia tem direito a esclarecer a questão colocada que deixou ele... Eu gostaria de dizer que, com relação ao meu candidato a presidente da República, tenho duas alternativas e vou escolher ainda até o dia da eleição. Mas tem uma definição de não votar de forma nenhuma no atual presidente, tendo em vista o estrago que eles estão fazendo nesse país. A desnacionalização da indústria, o abandono da agricultura, o desemprego, a responsabilidade pelo desemprego é do governo federal, é da política econômica do governo federal. E eles estão entregando esse país para o capital internacional de curto prazo. O aumento dos juros, dias recentes, foi uma violência. E nós vemos que o presidente não manda nada, porque ele tinha declarado de manhã cedo que não ia aumentar os juros. De noite, o Banco Central lá jogou no peito dele, ele teve que aumentar os juros. É uma violência que essa gente está fazendo. Vocês estavam defendendo o coronel Biratã agora mesmo, agora estão reclamando do quê? Né?
O fato... Tempo esgotado. Hein? O Tempo fato esgotado. é isso, que eu não vou votar. Ele vou escolher entre um candidato Muito bem. que realmente defenda os interesses desse país Tempo e não esgotado, que prejudique e entregue esse país. Muito bem, no próximo bloco nós voltaremos com mais uma nova rodada de perguntas entre os candidatos, logo depois do intervalo. Neste quarto bloco, os candidatos ao governo de São Paulo voltam a fazer perguntas entre eles com uma diferença. 2 jornalistas da Rede Cultura e 2 jornalistas da Folha de São Paulo escolhem livremente quem pergunta e quem responde. A exemplo do bloco anterior, cada candidato só pode ser apontado uma vez para perguntar ou para responder. A pergunta é de 1 minuto, a resposta 2 minutos, réplicas e tréplicas 1 minuto e o direito de resposta fica a critério aqui da mediação, também de 1 minuto. Eu passo aí a palavra para Mônica para fazer a primeira pergunta. Eu queria então pedir para o Antônio Ferreira, do PSTU, que perguntasse ao candidato Orestes Quercia. Ao Quercia. Olha, eu achei que no último debate que nós tivemos, Quercia, você trocou muita figurinha com o Maluf, né? Foi uma conversa um pouco de comadre, de compadre, né, no caso. Eu queria saber o seguinte, se existe algum acordo entre vocês sobre alguma questão do segundo turno, alguma coisa assim. Eu queria que você também, mais uma pergunta, que você, se faltando, nós estamos a 1 semana das eleições, é verdade que você falou sobre o governo federal, é o responsável por esse número de desempregados que nós estamos, é o responsável por essa situação que nós estamos vivendo, os juros a 49,75%, vai ter muito mais desemprego, a situação toda que está vivendo. Agora, nós estamos a 1 semana das eleições. Qual é o seu candidato a presidente? Vai decidir quando? Porque não tem mais tempo para poder falar sobre isso. Então, gostaria de saber aqui. Você sabe que nós fizemos uma pesquisa aí há 3 dias e 58% da população nessa pesquisa não decidiu ainda em quem vai votar. Então, eu estou, vamos dizer, em consonância com a maioria da população que ainda não escolhi o candidato a presidente. Vou escolher. Já disse que não vou votar no Fernando Henrique. Com relação à sua insinuação com relação ao Maluf, eu acho difícil fazer um acordo para o segundo turno com o Maluf, porque como ele está ganhando nas pesquisas, vai ter dificuldade em me apoiar, né? Porque o acordo possível seria esse, né? Então, na verdade, eu gostaria de me congratular até com o seu partido, né? Eu acho que vocês estão, né, conseguindo atemorizar até o presidente da República, que tem medo de 15 segundos do seu partido, né? Acho importante isso. Eu gostaria de responder dizendo isso. Eu acho que a sua ação, a ação de vocês, né, é uma ação importante porque o presidente, que tem toda a imprensa do lado dele, né, toda a mídia, você liga a televisão, é rádio, é jornal, tudo, né? Nunca na história desse país, nunca um governo teve tanto apoio da mídia como o governo atual, né? E esse governo está prejudicando o país, levando o país para trás, abandonando a agricultura. Nós estamos comprando arroz e feijão dos outros países. Nós somos um país agrícola. Os nossos produtores de leite estão quebrando e nós estamos comprando leite da Argentina. É uma violência o que eles estão fazendo com esse país, desnacionalização das empresas, né? Então, eu acho importante a repulsa que vocês colocam com relação à política econômica do governo. 15 segundos. Eu apoio, eu acho importante. E o que é significativo é que o governo se preocupa com isso. Porque o presidente, pessoalmente, se preocupou com o seu partido e com os 15 Tempo segundos. Esgotado. Né? Tempo que você esgotado. tem. Eu quero me congratular com vocês. É verdade que nós temos muito pouco tempo de televisão e o Fernando Henrique não suporta esses 30 segundos de crítica que nós temos a ele. Já tentou nos roubar, já nos roubou muito tempo e tenta nos tirar do ar agora na última semana. É um fato que isso acontece, infelizmente é assim. Ele que tem todo o tempo do horário gratuito eleitoral, tem todo o tempo, tem metade do tempo do horário gratuito eleitoral e, no entanto, se preocupa com 30 segundos, não suporta esses 30 segundos de crítica. É um fato. Agora, eu queria dizer a você
Quércia, que é verdade que a população, boa parte dela, ainda não decidiu sobre o seu candidato, é um fato. Nós podemos até respeitar isso com relação ao eleitor, mas agora de um líder político nós não podemos respeitar. Nós não podemos dizer que um líder político pode dizer que não tem candidato a presidente em uma semana da eleição. A população, nós podemos dizer isso. E eu queria te dizer, eu tenho um candidato a presidente da República. O meu candidato chama José Maria de Almeida, candidato a presidente da República pelo PSTU. E mais, queria dizer aqui, se tiver segundo turno e nós queremos que a população vote na oposição, vote no Zé Maria, vote na oposição, para que se tenha segundo turno, porque senão nós vamos estar diante de uma fraude eleitoral mais uma vez, como nós já tivemos na época do Plano Cruzado. Se tiver segundo turno, eu gostaria de declarar nosso voto aqui, que o nosso voto vai sem Lula. Porque em Fernando Henrique Cardoso nós não vamos votar nunca, porque ele é o responsável pela situação que está vivendo o povo brasileiro. Em respeito à luta do seu partido, eu vou dar uma informação. Eu tenho dúvidas entre dois candidatos. Um é o Lula, o outro é o brigadeiro Ivan Frota, pelo significado desse brigadeiro na luta nacionalista. Na luta nacionalista. Num momento em que este país, no processo de globalização, está sendo entregue para o capital internacional de curto prazo, está sendo entregue. Nós estamos assistindo um desemprego como nunca houve na história desse país. Desemprego, miséria, incerteza, e o povo até anestesiado com a expectativa de reeleger o governo, etc. Eu acho que é importante que nós tenhamos possibilidade de levar ao segundo turno essa eleição, para dar chance ao povo de pensar melhor o que está acontecendo nesse país. Eles estão prejudicando o país, estão levando o país para trás. Isso não pode continuar. Ok. Quem faz a próxima pergunta, ou mais exatamente, quem seleciona os candidatos que vão fazer a próxima pergunta, é o Josias de Souza. Eu gostaria de pedir ao candidato Maluf que fizesse uma pergunta ao candidato Mário Covas. Pois não. Senhor candidato Mário Covas, durante toda a vida de São Paulo implantou 25 pedágios. No seu governo foi até 44, menos 5 que você cancelou na Marechal Rondon, portanto foi para 39. Tem um plano de levar para mais de 100. Pois bem, o governo federal, quando fez as privatizações das estradas, teve como projeto o menor pedágio possível. Tanto é que na Via Dutra, no trecho de São Paulo, o pedágio é muito mais barato do que nas estradas estaduais. Você adotou o projeto de que ganha concorrência aquele que der mais remuneração para o Estado, portanto, aquele que está cobrando mais pedágio. Você podia explicar por que o seu projeto de pedágio está penalizando, inclusive, mesmo pagando só na ida? Só na ida, o preço do pedágio é maior do que o preço do combustível. Mário Covas. Eu outro dia vi um programa de televisão seu que me espantou. O senhor tem muito bons marqueteiros, eu achei que era a categoria deles que estava funcionando. O senhor botou uma malufete dentro de um automóvel, saindo daqui e indo a Indaiatuba. É interessante, porque ninguém vai para não voltar. Ou então, quem está voltando é porque já veio. Portanto, o combustível que se gasta é o de ida e volta, não de uma mão só. O pedágio cobra ida e volta. Primeiro erro foi uma comparação absurda. Compara-se um pedágio de ida e volta com uma gasolina só de ida. A segunda coisa que eu achei muito interessante naquele programa, pouco cuidado, hein? Pelo que recebem, deviam ter mais cuidado. Os 3 pedágios em que a moça passou, nenhum deles foi feito no meu governo. Os 2 pedágios da Bandeirantes foram feitos no governo do Paulo Egídio. E o pedágio de Indaiatuba por um outro governador. Não foi feito por mim, nenhum dos 3. Terceira coisa muito interessante também é de que a regra que o senhor sustenta é uma regra totalmente antissocial. Se eu fizer um preço de pedágio diferente para mesmo tipo de estrada, onde tiver maior movimento de veículos, o preço vai ser menor. E aí eu premio quem vai de São Paulo para Campinas e penalizo quem vai de Tapetininga para a divisa do Paraná.
Eu fiquei surpreso quando vi o programa realmente. Eu achei que para a categoria do pessoal que faz o seu programa, achei um pouquinho despropositado aquilo. Era interessante. Mais uma coisa 15 segundos. que eles talvez não tenham percebido. É que o senhor, quando foi secretário de Estado, estabeleceu o preço de pedágio. E o preço de pedágio hoje é 80% do valor que pagava no seu tempo. Tempo esgotado. Paulo Maluf, a réplica. O candidato Mário Covas diz que os 2 pedágios apresentados foram construídos no tempo do governador Paulo Egídio. Perfeito. Mas quem fixou a tarifa desse pedágio hoje foi Mário Covas. Da mesma maneira, o pedágio na estrada de Indaiatuba foi construído na gestão Orestes Quercia, mas o preço do pedágio foi feito pelo Mário Covas. Tanto é que, eu repito, na Via Dutra o preço é mais barato. No Paraná foi baixado 50% o preço do pedágio. No Rio Grande do Sul o preço baixou 30%. E o preço do pedágio aqui no estado de São Paulo, fixado por Mário Covas nas privatizações, é o maior pedágio do país. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: como governador, eu vou renegociar esse pedágio e mais. De meia-noite às 6, caminhões e automóveis passam sem pagar pedágio. Porque assim nós diminuímos o número de caminhões durante o dia, os veículos andam melhor, mais rápido, esgotado. E os caminhões com grande carga podem passar sem pagar pedágio de noite. Não, isso não altera o fato. O fato é o seguinte: o pedágio hoje custa 80% do que custava no seu tempo. O pedágio que o senhor fixou na sua época, hoje o cidadão paga 80% do valor daquela época. Isso é que é antissocial. Isso é que é contrário. E eu fico espantado. O senhor vai mexer no pedágio? Isso não é verdade. Epa, peraí, fica quieto. Não é a tua vez de falar. Cala a boca. Atenção. Assim não dá. Atenção. Assim não dá. Assim não dá. Candidato Paulo Maluf, candidato Mário Covas. Eu gostaria de lembrar aos dois que cumpram as regras do debate, uma delas de que não haja esse tipo de intervenção e a outra, só um minutinho, de manter as regras dentro do nível da civilidade. Quem administra aqui o funcionamento do debate sou eu. Mário Covas com a palavra. Eu também estou de acordo, até porque por favor. O senhor não me cobra educação. Desde o tempo da escola o senhor não me cobra educação. Essa dívida antiga. Mas olha. Candidato Paulo Maluf. Paulo Maluf. Como é que fazemos? Por favor, Mário Covas. ameaçado não vir no debate. Era melhor que não tivesse vindo, não falava fora da hora. Aliás, ontem ele não foi no debate, nem ele, nem o outro. Não tiveram debate. Ontem tinha um outro debate com 400 emissoras de rádio. E por ausência dele e por ausência do Rossi, eu recebi um ofício dizendo que o debate estava suspenso. Fala que não adianta, fica espantado. Eu espero que o senhor não faça com o pedágio o mesmo problema que fez com uma série de outras coisas. É engraçado que todos os seus grandes lances estão todos na justiça. O Paz está na justiça, o Singapura está na justiça, seu tempo está terminando. O Leve Leite está na justiça, as suas obras viárias estão na justiça, as águas praiadas estão na justiça. Tempo esgotado. Ah, meu Deus do céu. Tempo esgotado. Candidato Mário Covas, candidato Paulo Maluf. Quem pergunta agora, ou quem escolhe os candidatos para perguntar e responder, é Heródoto Barbeiro. Queria pedir à deputada Marta Suplicy que faça as suas perguntas ao candidato Paulo Maluf. Maluf, você tem apresentado como marcas da sua administração em São Paulo o Paz, o Singapura, o Leve Leite, tudo na justiça, como disse o Covas. Ou como novidade a Farmácia do Povo. Todos esses projetos que são colocados na televisão, tudo assim bonito, né? Para quem não entendeu ou quem não está vivendo a situação achar lindo, sofreram ações do Ministério Público por irregularidades, superfaturamento, que beneficiaram seus familiares, como, por exemplo, o escândalo, conhecido por todos como Frango Gate. E eu lhe pergunto agora, essa vai ser a sua forma? Vai ser esse jeito aí de tocar as obras sociais? Vai ser da mesma forma que tocou essas obras todas? Sabe, Marta, o que eu quero dizer para você muito claro. Todas as minhas contas foram aprovadas nos 4 anos de prefeitura pelo Tribunal de Contas do município. E do meu último ano foi aprovada, inclusive, pela Câmara Municipal de São Paulo. Diferente, Marta,
da sua companheira de partido, que dos seus 4 anos de governo, teve 3 anos suas contas rejeitadas por irregularidades pelo Tribunal de Contas do município. O que eu quero dizer é que sim, a Farmácia do Povo é um grande projeto, e eu vou levá-lo. E é um projeto do governador de Pernambuco, do PSB. É bem que se diga que você critica essa Farmácia do Povo, que é de um governador do PSB, partido que apoia o seu candidato a presidente da República. Agora, você sabe como funciona a Farmácia do Povo? Você já esteve em Pernambuco? Você sabe se o governo de lá explora a LAFEP? Você sabe se é uma SA, se é uma sociedade de economia mista, se é uma fundação? Você sabe como isso beneficia ou não a população de Pernambuco? Eu vi, eu falei com o governador Miguel Arraes e vou implantar a Farmácia do Povo para dar remédio mais barato, sabonete, shampoo para toda a população do estado de São Paulo. E mais ainda, Marta, o Singapura é um grande projeto social. O Leve Leite, um grande projeto social. Ainda ontem eu andava pelas ruas de São Paulo em carreata e vi meninos alegres levando a lata de 2 quilos. Eles vão à escola, eles frequentam a escola, eles têm 90% de frequência e mais. Eles ajudam a família na alimentação. Quero dizer para você que o PAS, o Plano de Atendimento à Saúde, foi bem avaliado, inclusive por auditores estrangeiros, como hoje o melhor plano de saúde deste país. Ele está avaliado, inclusive, em pesquisas, e 80% das pessoas que se servem dizem que é o melhor plano de saúde. 15 Portanto, segundos. eu quero que verdadeiramente o grande tocador de obras seja avaliado no fim da minha administração como o grande tocador de projetos sociais. Maluf, como você enrola bem, por isso que as pessoas acreditam, né? Porque, vamos ver, só no caso do leva-leite. O leva-leite, nesse momento... É leve leite. É leve leite, porque, de qualquer jeito, é a mesma coisa. Ele foi alvo de investigação, está sendo agora do Ministério Público, porque foi encaminhada uma ação na Justiça Civil e Criminal e para tomar as providências por superfaturamento e ilegalidade das licitações. Agora, o que a mãe de família não sabe, a coitada que recebe o tal do leve leite, o que ela não sabe, e que aí é muito importante, é que na sua gestão, todo orçamento que foi para a merenda, 50% dele foi para o leve leite. E abaixou muito o nível da merenda, que era da época da Luiza Erundina. E agora, com o PITA, seu pupilo, o que está acontecendo? 70% do orçamento da merenda está indo para o leve leite. E a criança está recebendo, então, como merenda, 0,11%. Cada uma de merenda. Isso dá para comprar o quê, gente? Um chiclete. Então, o PAS também está sob a ação da Justiça. O PAS da Vila Maria, que você prometeu que ia atender 2 milhões de pessoas, está fechado, porque esse eu fui lá para ver e vi que está fechado. Não se engane, telespectador. É tudo mentira o que ele diz. É bonito na televisão. Paulo Maluf. Senhora candidata, o Leve Leite é o melhor programa social já feito neste país. Aprovado, sim, por 1 milhão de famílias, que todos os meses levam 2 quilos de leite integral em pó, que são 15 litros de leite para casa. E quando tem 2 irmãos, levam 2 latas. 3 irmãos, levam 3 latas. Quero dizer, e faço aqui aos senhores repórteres, jornalistas e empresas de jornalismo aqui, que estão presentes, que visitem amanhã, depois da manhã, quando quiser. Qualquer escola municipal. Eu tenho plena convicção que a melhor merenda escolar deste país é das escolas municipais. E a senhora não sabe, não se dá 0,11 centavos, 15 não se segundos. dá dinheiro. O que se manda para as escolas é merenda escolar, que é uma verdadeira refeição. Quero dizer que eu vou levar para o interior o projeto Singapura, vou levar o PAS e quero ser avaliado como um governador que vai levar projetos sociais para o interior. Ok. Fernando Canzian escolhe os candidatos para perguntar e responder. Digo o candidato Mário Covas para o candidato Orestes Quercia. Senhor governador Orestes Quercia, o senhor já passou pelo governo, de forma que o senhor tem uma série de problemas, os quais já enfrentou no passado. Tendo em vista que busca hoje uma nova eleição, eu queria me ater a 2 aspectos de natureza administrativa que me parecem importantes. O primeiro deles, como é que o senhor reage em face das organizações sociais? E o segundo deles é qual é a sua contribuição para a reforma agrária em São Paulo? Vamos começar pelo segundo, né? A questão da reforma agrária
eu tenho um trabalho imenso. Nós fizemos um trabalho, estou me esquecendo o nome agora, como é que chama lá? Hein? Promissão, desculpa, Promissão. Né? Fizemos um assentamento em Promissão, que é um exemplo para o país. Né? Hoje, a cidade de Promissão, a região de Promissão, vive em razão desse assentamento, que foi feito pelo governo federal, mas foi o governo Quércia em São Paulo que fez todo o trabalho de assentamento. Fizemos a infraestrutura, água, as construções dos armazéns. Fizemos uma obra extraordinária. Essa questão da reforma agrária, eu tentei, inclusive, resolver a questão do Pontal do Paranapanema. Mas os fazendeiros são responsáveis por não ter resolvido isso, porque eu queria que eles dessem uma parte, e falei com o Fábio Meirelles, que era presidente do Sindicato Rural, insisti, fiz reuniões, né? Eu queria acertar uma parte, 30%, 40% da parte daqueles fazendeiros que não têm escritura definitiva, para que eles cedessem ao Estado, para o Estado fazer assentamento e nós daríamos a escritura definitiva para eles. Mas eles, na última hora, quiseram, não queremos esses vizinhos aqui perto da gente, queremos que eles... Mas, então vamos comprar terra longe de vocês. Então foi má vontade dos fazendeiros, senão nós teríamos resolvido a questão do Pontal do Paranapanema da mesma forma que resolvemos a questão de Promissão. E o governo federal não tem resolvido por incompetência. Porque eu li recentemente uma entrevista do responsável pela área que dizia: nós temos cadastradas terras que são o dobro das terras necessárias. 15 segundos. Dobro das terras necessárias. Só falta competência. Quer dizer, tem terra demais, mas não tem competência do governo para efetivamente resolver a questão da reforma agrária no Brasil. O Quércia, como governador, ajudou muito, e sendo governador vai ajudar muito mais. Tempo esgotado, Mário Covas. Bem, só houve uma resposta, de forma que eu vou até apenas a ela. Os números não mostram o que o senhor disse. Os números mostram que o governo Maluf não fez nenhum assentamento. O governo Montoro fez 1.115. O senhor fez apenas 79 assentamentos. Os assentamentos, os assentamentos a que o senhor faz referência foram feitos pelo governo federal. O governo estadual fez 79, Fleury fez 250. Nós já fizemos 2.887. Sabe por quê? Porque houve competência. Nós fomos tratar lá com o pessoal do Pontal e houve competência. A incompetência não está no governo federal, teve no seu governo. Mesmo em títulos expedidos de Proce, no seu governo foram dados 2.843. Nós já demos 6.898. 15 segundos. E fazemos 8.000 assentamentos no próximo governo. Quem sabe o senhor pode falar um pouco das organizações sociais? O que eu posso falar, esses números que o governador traz aqui, com certeza estão, eu não tenho aqui os dados, não vim aqui preparado com esses números. Com certeza, ninguém fez assentamento melhor do que o meu governo em São Paulo. Com certeza. A Promissão é um exemplo disso. Porque os outros casos, muito obrigado, Marta, os outros casos são casos de assentamento que tudo volta para trás, porque é feito errado. Eles não ajudam, eles dão o terreno lá, não dão financiamento, não ajudam em nada, a pessoa quebra, tem que entregar o terreno de volta, que é o que está acontecendo na maioria dos assentamentos que ele fez, se é que ele fez. A verdade é que falta competência, não do Quércia. A responsabilidade de reforma agrária é do governo federal. Nós ajudamos, o governo do Estado ajuda, e eu vou ajudar a fazer como fiz em Promissão, que é um exemplo que pode muito bem ser seguido pelo governador atual de São Paulo. Muito bem. Antes de passar aí para o intervalo, eu queria lembrar que nós temos uma cadeira vazia ali, uma bancada vazia, que é a bancada do candidato Francisco Rossi, do PDT, que havia se comprometido a comparecer ao debate, havia aceitado as regras, esteve aqui, divulgou um documento em que considera que esse debate não é democrático, que a TV Cultura não é democrática, que a Folha de São Paulo não é democrática, e faz, assim, um desserviço à democracia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo depois com o próximo bloco e o último bloco do debate.
estamos chegando ao quinto e último bloco do debate Rede Cultura Folha de São Paulo para os candidatos ao governo do Estado. Eles têm, cada um deles, um direito de 2 minutos para suas considerações finais. Não haverá réplica, mas se algum candidato for citado ofensivamente, poderá requerer 1 minuto de direito de resposta e a decisão fica por conta do mediador. O sorteio mantém a mesma ordem que foi acordada para o primeiro bloco, começando com Antônio Ferreira. Olha, em primeiro lugar, eu acho que está errado isso, porque na verdade eu fui o primeiro a falar, teria que ser o último agora. Isso foi acordado momento. Com a sua assessoria? Não, também eu vou fazer, não há nenhum problema não, mas eu acho que está errado. Continuo achando que está errado, mas vou falar assim mesmo. Bom, primeiro eu queria me dirigir diretamente a você que está em casa, que nós tivemos uma campanha, a nossa campanha você assistiu pela televisão, ouviu pelo rádio, que o nosso slogan Contra Burguês Vote 16 é um slogan que está na cabeça de todo mundo. E nós fizemos uma campanha bastante modesta, porque nós não temos financiamento de empreiteira, nós não temos financiamento de empresário nenhum, nós não temos financiamento de latifundiário, nós não temos financiamento de laboratório, que estão financiando campanhas agora justamente por causa da história do remédio falsificado. Nós não tivemos nada disso. Fizemos uma campanha modesta, mas uma campanha que enfrentou diretamente o governo federal, que vai trazer uma... Se for eleito, e nós esperamos que tenha segundo turno, que não se aconteça mais uma vez uma fraude eleitoral, nós queremos, nós vamos estar enfrentando esse governo federal, tanto agora como futuramente, se por acaso ele for eleito, nós esperamos que não seja. Agora, e esse governo que quer botar o PSTU na ilegalidade, já nos roubou tempo, algumas vezes, e quer colocar o PSTU na ilegalidade. Por isso, nós chamamos você a votar nos parlamentares em candidatos a deputado federal, a deputado estadual do PSTU, para que a gente continue na luta dos trabalhadores, na luta da juventude, para que a gente possa estar representando as minorias, os negros, as mulheres. É preciso ter esses parlamentares do PSTU e chamamos vocês a votar nos parlamentares do PSTU. Esse governo, inclusive, foi um governo que prende, está tentando prender dirigentes do MST, porque está contra a reforma agrária, porque não faz assentamento. É um governo que interveio nos sindicatos de petroleiros. É um governo que não serve para os trabalhadores de forma nenhuma. Por isso, nós queremos dizer a vocês, são todos farinhas do mesmo saco, nós queremos, e agora, no dia 4 de outubro, contra burguês, vote 16. Constantino Cury. Eu sou o único candidato médico, tenho formação humanista, sempre defendi a vida. O nosso partido é contra o aborto, contra a pena de morte. Defendo a saúde acima de tudo. E o orçamento da saúde só pode ser usado para a saúde, sem desvios. Os secretários e o ministro da saúde têm que ser exercido por médico e não por politiqueiros de plantão. Quero fazer uma proposta na área da saúde ao futuro governador, ou o Dr. Covas, ou o Dr. Maluf, que tudo indica irão para o segundo turno. A minha proposta é a seguinte: o Estado não é lojinha para vender remédio. Todas as receitas, a minha proposta é a seguinte: todas as receitas e prescrições médicas feitas por médicos na rede estadual de saúde, o responsável destas instituições tem 24 horas para fornecer gratuitamente os remédios de boa qualidade para a população, sob pena de responderem por crime hediondo. Peço também a eles para rever as privatizações, principalmente dos hospitais, discutir com o CRM, com as associações médicas e com a comunidade, para ver qual a melhor solução para cada caso. Peço ao ex-governador Quércia que vote no Dr. Enéas para presidente, porque é o mais inteligente e o mais nacionalista e que tem mais amor à pátria. Muito obrigado, meu nome é Constantino Cury, o nosso número é 56, o mesmo número 56 do Dr. Enéas. Eu gostaria de agradecer a todo telespectador que teve a paciência, como sempre, de aguentar a mesmice de sempre desses velhos políticos viciados. Tempo esgotado. Como sempre. Muito obrigado. Deputada Marta Suplicy. Eu queria agradecer você, telespectador e telespectadora, que ficou até tarde da noite nos escutando. E eu acho que deu para você ver a diferença entre a nossa candidatura e também entre todos os partidos. O Maluf não respondeu à questão do Frango Gate, que envolve tem uma condenação da sua mulher, Silvia, da sua filha, do seu cunhado,
todos condenados, também não respondeu à questão do Singapura, do Paz, não respondeu a nada. E o Covas também não respondeu, não, à questão da renegociação da dívida de São Paulo, porque ele não enfrentou a equipe econômica e teve uma renegociação melhor do que tivemos até hoje. Mas agora eu quero falar de uma coisa boa, que é o sonho que eu tenho. Um sonho para um Brasil melhor e para o nosso Estado. Um sonho que foi de Martin Luther King, quando pensou um país sem discriminação de nenhuma espécie. Um sonho que foi o sonho de Golda Meir, quando pensou em criar e criou uma nação forte. Um sonho que foi o sonho de Mandela, de um país sem apartheid social e de raça. Um sonho que é o sonho de Lula, de um país justo, com justiça social. Esse é o sonho de todos nós. E agora eu falo para você, você que está aí em casa, indeciso, eu peço que tenha coragem e decida. Decida pelo novo, decida com quem tem um compromisso com a exclusão social, que tem um compromisso com o povo e tem liderança, porque o que nós precisamos agora é alguém que defenda e conduza o nosso Estado. E depois, você, que é do PT, que está dando sangue na eleição do Lula, o sangue na eleição do Suplicy, continue de casa em casa como você está indo, porque a gente está encostadinho no segundo e nós podemos ir, porque pesquisa não se ganha eleição, ninguém ganha com pesquisa. Lembre o último que sentou na cadeira do prefeito e o que aconteceu com ele. E é por isso que eu tenho certeza que nós estamos no segundo turno e é o 13, contando com você. Orestes Quercia. Eu gostaria de, nesse encerramento, fazer um apelo a todos os meus companheiros do PMDB, para que esses companheiros e companheiras reajam para que nós possamos desmentir novamente as pesquisas, ir para o segundo turno e vencer a eleição. Nessa reta final, é fundamental que muitos companheiros que se influenciam por pesquisas façam uma meditação e reajam, porque a nossa proposta é a melhor proposta no interesse do futuro de São Paulo. Nós queremos fazer uma grande aliança com a pequena empresa, como nos Estados Unidos eles fizeram. Hoje, a maioria das exportações americanas são feitas pelas pequenas empresas, mais de 50%. O governo americano compra 30% de tudo aquilo que compra das empresas pequenas. Eu quero fazer isso em São Paulo. O governo vai comprar das empresas pequenas, vou diminuir o imposto, vou dar recursos para as empresas pequenas e quero empregos. A solução do emprego vai ser a aliança com as pequenas empresas. Nós vamos garantir a segurança, como eu já garanti. Não é conversa mole, já garanti a segurança de São Paulo. Vamos melhorar, a questão da saúde, investir melhor. Eu aumentei para 12% o orçamento da saúde, o governo atual diminuiu para 7%. Por isso que não tem dinheiro, não tem remédio. O povo vive sofrido. Estão privatizando os hospitais. Essa questão de entidades sociais aí que ele falou era para privatizar, dar de graça os hospitais do Estado para entidades particulares. Vamos fazer na área de habitação. 15 segundos. Concluí, eu que organizei o projeto de habitação em São Paulo. Vamos fazer aquilo que eu fiz pelo menor abandonado. E vamos fazer uma revolução na educação. Vamos transformar as delegacias de ensino em fundações. Tempo esgotado. Todas as delegacias, em fundações, com a autonomia que eu dei para as universidades, para que nós possamos resolver a questão do ensino em São Paulo. Tempo esgotado. Mário Covas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os interlocutores, aqueles que nos fizeram perguntas e os que participaram desse debate, mas sobretudo ao senhor e à senhora que nos ouviram. Quero esclarecer 2 ou 3 coisas antes de fazer a minha fala final. Primeiro, o candidato 45111 é Marcos Mendonça. O lugar mais perto que ele chegou do Carandiru foi a Pinacoteca. Em segundo lugar, eu quero dizer que eu não falei sobre a dívida apenas porque não me deixaram. A dívida não foi feita por mim, em nem um centavo. Agora, ela foi tão bem negociada que o corte da dívida se deu em março de 96. Eu não expliquei isso porque supus que uma deputada federal soubesse disso. Ela, afinal, era uma coisa de interesse de São Paulo e ela devia estar ao par desse aspecto. De forma que fique esclarecido. Finalmente, eu quero dizer aos senhores o seguinte. Eu me lembro da minha época de jovem, quando as dificuldades no namoro, no noivado, eram maiores do que eram hoje. E eu me lembro que quando a gente ia namorar uma moça, imediatamente o pai se punha a campo.
Ele ia ao emprego saber se o cara era trabalhador, ele ia na escola ver se o cara era estudioso, ele ia ver se o cara tinha futuro, ele ia ver se os amigos da pessoa, enfim, ele lavava a figura de alto a baixo até se poder fornecer, emprestar aquilo que era o seu ente mais querido, a sua filha. Mas ao final, depois de todas essas verificações feitas, havia uma que era a prova definitiva. Era a prova da credibilidade. E aí, cara a cara, frente a frente, ele olhava para o pretendente, olho no olho, e era desse olhar que vinha a palavra final. Domingo próximo, os senhores vão ter que votar. Olhem nos olhos e decidam segundo a sua consciência. Encerrado? Paulo Maluf. Não. Antes de fazer o meu encerramento, face à deselegância com que minha querida mulher Silvia foi aqui tratada, eu quero dizer que minha mulher nunca foi condenada em nada. E muitas vezes algumas coisas que fazem com minha família é de gente que tem medo de me enfrentar. Minha mulher Silvia é uma mulher maravilhosa, estou casada com ela há 43 anos, tenho com ela 4 filhos e 11 netos por enquanto. Minhas filhas são maravilhosas, nenhuma mulher é mais maravilhosa que a Silvia, nenhuma filhas, mentira Deputado. sua, não é verdade, nenhuma delas condenada. Pois bem, então eu quero fazer aqui a defesa da minha mulher, que é uma mulher maravilhosa. Quem conhece a Silvia sabe que uma esposa ideal, uma mãe ideal, uma filha ideal e uma avó ideal, e ninguém fez uma obra social na prefeitura, no Estado, quando ela foi, como minha mulher, primeira-dama do Estado. Mas, meus amigos, estamos chegando no fim desse debate. Eu quero dizer que vocês agora realmente, olho no olho, podem julgar. O que aconteceu nesses 4 anos? São Paulo aumentou o desemprego. São Paulo aumentou a insegurança. São Paulo perdeu seu poder de negociação junto ao governo federal. Outros estados que tiveram governadores, como, por exemplo, Antônio Brito, no Rio Grande do Sul, Eduardo Azeredo, em Minas Gerais, Tasso Gereissati, no Ceará, para não dizer o grande benemérito da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, esses estados cresceram mais do que São Paulo. São Paulo, portanto, deve ter um governador forte, um governador com personalidade, um governador que impeça o crescente desemprego desse estado, que os problemas sociais sejam encarados com coragem, os problemas de saúde pública, da educação, da habitação, os problemas da segurança, a tolerância zero contra as drogas. E eu quero sim dizer a vocês, no domingo que vem, eu desejo ser eleito para colocar novamente São Paulo de pé. São Paulo honrando a bandeira da capital. Não do Corduco, não seremos conduziremos. Muito bem. Pela dinâmica do debate, na verdade, nós teríamos mais 2 minutos reservados ao candidato Francisco Rossi. O que a gente pode fazer é mostrar a bancada dele vazia. Ele, como já foi dito aqui, nós estamos fazendo questão de repetir a cada bloco. Ele não compareceu, embora tivesse aceitado as regras do debate, chegou a estar aqui na sede da TV Cultura e apresentou uma série de alegações para isso. Nós esperamos aqui que o programa tenha contribuído para esclarecer o eleitor e que essa tentativa de debate tenha assegurado um pouco mais de clareza em relação à discussão dos temas mais importantes aí para esta eleição. Eu agradeço a presença dos candidatos, a nossa bancada de companheiros aqui da TV Cultura e da Folha de São Paulo, ao telespectador, uma boa noite e até lá.
Está aí concluído o grande debate promovido pela Folha de São Paulo e pela Rede Cultura de Televisão entre os candidatos ao governo do Estado. Compareceram 6 candidatos, não compareceu o candidato Francisco Rossi. Aqui está o governador Mário Covas. Governador, como é que o senhor viu sua participação no debate? Eu não vi. Quem viu foi o telespectador, vocês. Eu participei simplesmente. Eu tentei traduzir as minhas ideias, os meus conceitos, responder as perguntas que me foram feitas, de forma que cabe ao povo julgar. Como é que o senhor viu a ausência de um dos candidatos, Francisco Rossi, divulgando uma carta aqui? É o segundo dia que isso acontece. Ontem ia haver um debate de 300 emissoras de rádio. E ele foi suspenso porque o Rossi não compareceu e o Maluf não compareceu. E, portanto, eles suspenderam o debate. Hoje o Rossi novamente não vem no debate aqui. Enfim, cada um responde por si. Eu acho um absurdo que alguém... Eu me lembro que na última eleição eu tinha 52% e vinha a 7 debates. 7 em estações de televisão. Um deles em Campinas e o outro em Ribeirão Preto. 7 debates. Tá aí, essa é a palavra do governador Mário Covas, candidato do PSDB ao governo do Estado. E nós vamos agora a Tereza Cristina de Barros. Este foi o último debate antes da eleição. No próximo domingo nós vamos conversar com o candidato Paulo Maluf. Na sua opinião, quem ganhou, quem perdeu esse debate? Olha, segundo o telemarketing que estamos fazendo simultaneamente ao debate, nós estamos até a penúltima pergunta, até o encerramento, com 31 pontos. Não sei quantos estamos agora. Você tem o dado agora? 39 pontos. Portanto, o telemarketing nos deu instantaneamente a vitória. Quanto é que tem o segundo colocado? Quer saber? Então eu ia dar já em primeiríssima mão para vocês aqui o vivo. Com 39 pontos, o segundo estava com 20 e 22. Agora vamos saber quantos são. 22. Quem foi que perdeu? Bom, eu não sei quem perdeu, quem ganhou, porque é a população que deve julgar. Eu fiz um programa, nesses 45 dias, um programa de televisão limpo, um programa de governo, um programa para acabar com o desemprego, melhorar as taxas de desemprego, dar mais emprego, um programa para dar mais segurança à população, um programa de saúde pública, um projeto social da farmácia do povo, ou seja, eu tenho proposta de governo e quero que, sendo eleito, você vote e você cobre. Vota e cobra. Faz como na democracia americana, vota e cobra. Pesquisa da Datafolha indica que é um empate técnico entre Covas e Rossi com 19%. Quem o senhor preferiria enfrentar no segundo turno em São Paulo? Sabe quem determina? É o povo. Na pesquisa da Vox Populi que eu tenho, ontem, Maluf estava com 31, Rossi com 18, Marta e Covas empatados com 14. Mas a melhor pesquisa é a apuração da urna. Quem o povo mandar para o segundo turno, com muita alegria, nós vamos fazer uma campanha com compromisso. Compromisso com a população, compromisso com os projetos sociais. Eu repito, eu quero que o grande tocador de obras seja verdadeiramente avaliado como grande tocador de projetos sociais. Essa última semana vai ser a busca pelos indecisos. Os indecisos já são poucos. Eu acho que deve ter entre brancos, nulos, indecisos, uns 15%. Mas eu espero, se Deus quiser, com o meu bom programa de governo, encarar na televisão aqueles que ainda têm dúvida e eles vão optar por votar alguém que ponha novamente São Paulo de pé. Muito obrigada. E nós continuamos aqui nas entrevistas com o Enio Luciolo. Obrigado, Tereza. Agora a gente vai ouvir a candidata Marta Suplicy, que na pesquisa do Datafolha aparece em 3º lugar. Deputada, como é que a senhora viu sua participação no debate? Muito bem, eu achei que deu para ver de forma muito clara as diferenças e considero uma pena e uma falta de serviço à democracia a não participação de Francisco Rossi, que se portou como presidente da República, que não quer participar dos debates com o candidato Lula, e como Oscar também não quer participar com o senador Suplicy. E aí eu acho que é uma falta de democracia, mostra bem o perfil dessas pessoas que não querem participar de um processo democrático. Dá para dizer quem foi o vencedor do debate? Claro, eu acho que as pessoas que assistiram viram a diferença das candidaturas, viram muito bem como o Maluf mente sem parar, essa questão toda do PAS. Gente, essa propaganda do Vila Maria, do PAS do Vila Maria, são 2 milhões que ele prometeu que iam ser atendidos. O PAS do Vila Maria eu estive lá, está fechado, nunca funcionou com mais de 20 leitos. É assim, eu ando na rua, o PAS é a mesma coisa, pessoas me mostrando guia de internação para daqui 3 meses, para daqui 2 meses para consulta. Isso é o PAS. Você, principalmente do interior, porque o pessoal da capital
tal, até que já sabe bem, precisa acordar porque esse homem pode fazer. É muito perigoso voltar um homem desses, com esses procedimentos que quebrou, faliu o município de São Paulo, pegar esse estado, já com a ideia de ser candidato à presidência da República, né? Imagina o que ele não vai aprontar com tudo isso. Como já está aprontando com essa história do leve leite, que a mãe, que está toda contente com a sua latinha de leite que chega em casa, não sabe que isso é a custa de uma merenda boa para sua criança, que foi diminuída em 70% como qualidade. Agradeço a candidata Marta Suplicy e agora a gente vai, mais uma vez, à repórter Tereza Cristina de Barros. Os candidatos continuam avaliando o debate. Antônio Ferreira, do PSTU. Qual a sua avaliação desse debate, esse último debate? Olha, eu acho que o debate valeu, principalmente porque o Maluf levou uma fuzelaria danada e não respondeu ao problema do Frangogate, não respondeu à questão do Frangogate, apesar de ter feito um discurso comovente com relação à dona Silvia, mas efetivamente não respondeu a história de ter vendido frango para a prefeitura a R$12. O frango mais caro do mundo, enquanto se a gente pode comprar um frango assado por R$1,99, ele vendia a R$12, ou seja, o frango mais caro do mundo. Então eu acho que nesse sentido valeu, e valeu também porque o outro candidato, o Fujão, o Rossi, é uma pena, mas ele tem a mesma posição, inclusive do Maluf, tem o mesmo projeto para o estado de São Paulo, do Maluf tem o mesmo projeto, o Covas também tem o mesmo projeto dos dois. Eu acho que esses não servem para ser governador de São Paulo de forma nenhuma. Agora, o que é mais importante é a população saber, os trabalhadores saber que nós vamos ter o terceiro turno das eleições, ou seja, as lutas que vão haver, porque vai haver uma recessão muito forte, vai haver muito desemprego e é preciso ter resistência dos trabalhadores para poder resistir a esse plano e ter uma condição melhor de vida. Nós acreditamos na luta dos trabalhadores, essa luta dos trabalhadores da juventude, e essa luta vai vir, nós não temos dúvida nenhuma, porque o plano econômico, o que vai acontecer no futuro, é uma fraude eleitoral que está acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro vai levar a uma mobilização muito grande do povo, dos trabalhadores, é isso que nós queremos. Muito obrigada, Antônio, e voltamos com ele. Bom, obrigado, Tereza. Agora a gente vai ouvir o candidato do PRONA, Constantino Cury, que está aqui ao meu lado. Uma das coisas que surpreendeu bastante foi quando você reclamou da imprensa, chamou a imprensa de podre, porque só estava fazendo perguntas aos mesmos candidatos. Você podia explicar melhor? Claro, eu não chamei a imprensa, eu chamei parte da imprensa. Infelizmente, no outro debate, uma concorrente de vocês, a nós ficou 1 minuto na entrada e 1 minuto na saída. E agora, hoje, ficaria também só as considerações iniciais ou finais. Tive a felicidade do Rossi Fujão, que fugiu aqui da raia, por ele não vir, eu pude fazer uma pergunta, porque senão iriam discriminar nós do PRONA, como sempre, porque eles sabem que nós temos a verdade e eles têm medo de ouvir a verdade, e eles têm medo de discutir, porque nós temos condições de discutir sobre qualquer assunto com qualquer um dos outros candidatos. Mesmo que a nossa idade seja a metade da idade deles. Nós somos inteligentes, somos médicos, 33 anos de idade, e eu represento uma nova geração de políticos. Uma geração de políticos que quer aposentar essa geração de políticos que aí está. Políticos que fazem política há 30 anos. Não aguentamos mais isto. Faz política há 30 anos. Então, só para concluir, eu gostaria de agradecer ao telespectador e que no dia 4, por favor, renove. Eu represento uma nova geração e o PRONA representa uma nova geração de se fazer política. Muito obrigado. Okay, essa é a palavra do Constantino Cury, candidato do PRONA. Está aí, falaram os candidatos que participaram desse debate. O último debate até o dia da realização das eleições. O debate promovido pela Rede Cultura de televisão e pela Folha de São Paulo. Rede Cultura, de olho no voto. Rede Cultura, de olho no voto. Próximo domingo, 15 horas de cobertura. Toda a movimentação em torno das urnas, esclarecendo as principais dúvidas do eleitor. As eleições em São Paulo e em todo o Brasil. Os resultados das pesquisas de boca de urna e os primeiros passos da apuração oficial dos votos. Próximo domingo, das 9 da manhã à meia-noite. Rede Cultura, de olho no voto.
O voto nas próximas eleições. Eu perdi meu título e não sei se a segunda via vai ficar pronta a tempo. Como é que eu faço para votar? Tudo bem. Você pode votar com qualquer documento oficial. Por exemplo, carteira de identidade, carteira profissional, mas não pode ser cópia. Procure um cartório eleitoral para maiores informações. Mas não deixe de votar. A democracia precisa do seu voto. Construa um país melhor. Vote.